Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. E os amados amigos ouvintes, que a mesma paz de Cristo tome conta de seu coração, abençoe você, sua família, seus sonhos, seus projetos, no nome de Jesus. Quero ler aqui um texto muito rapidamente, em Isaías capítulo 53, versículo de número 5 e o versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo de número 5 e versículo de número 6. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja Deus por isso. Essas são palavras de Isaías, o autor desse livro, a qual eu acabei de ler esses versículos. Isaías, ele foi um profeta levantado por Deus. Caso você não se sinta familiarizado com esses termos, profeta era alguém que Deus levantava para poder transmitir uma mensagem para uma pessoa específica ou para um povo específico. No caso de Isaías, ele foi levantado pelo próprio Deus para que Deus o usasse para transmitir uma mensagem para o povo dele. E que povo era esse? Israel. Isaías, vale lembrar, ele foi uma pessoa que viveu há 700 anos antes de Cristo. E essas palavras que eu acabei de ler para vocês, isto é, o versículo 5 e o versículo 6, são palavras de Isaías falando a respeito do Messias. E esse Messias, ele ficou sendo provado como sendo Jesus. E a gente tira a prova disso quando a gente lê os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, que são biografias que falam a respeito da história de Cristo. São através desses livros que nós temos conhecimento um pouco mais aprofundado de quem foi Jesus e aquilo que ele fez e as consequências que vieram após os feitos dele. Só que o que me chama a atenção aqui nesses versículos que eu acabei de ler é que Isaías ele fala não somente de Cristo, mas ele fala também de como se encontrava a situação das pessoas. É interessante que ele diz aqui no versículo de número 6, todos nós, ou seja, Isaías estava incluindo ele mesmo. Todos nós, isso inclui a mim, andávamos como quem? Como ovelhas, desgarradas, abandonadas à própria sorte. E essa é uma comparação que Deus faz. Deus ele utiliza a figura da ovelha perdida, da ovelha abandonada, da ovelha que anda desgarrada só, para falar do ser humano. Porque o ser humano, enquanto ele não está aliançado com Cristo, enquanto ele não está em uma comunhão com Cristo, ele é comparado a uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor. E a gente sabe perfeitamente que a ovelha é um animal muito dócil. É um animal que precisa de amparo. É um animal que precisa de cuidados especiais. Caso contrário, a ovelha ela fica completamente largada, fica feia, fica toda maltratada. É por isso que a ovelha é considerado como um animal que precisa de domesticação. Porque se a ovelha não tiver um pastor ali, que esteja ali à disposição para tratar dela, para cuidar dela, para poder acolher ela quando ela estiver ferida, ela vai estar completamente desleixada, ferida, maltratada. E é justamente essa a figura do homem quando ele está longe de Deus. Ele é comparado como uma ovelha perdida, como uma ovelha desgarrada. E Isaías, ele não somente faz essa comparação do homem sem Deus, como ele também fala no versículo anterior, louvado seja o nome do Senhor, que o Messias, que no caso é Jesus, ele foi ferido, ele foi maltratado.
E a gente sabe perfeitamente o que foi que aconteceu com Jesus. Você talvez conheça Jesus dos filmes, dos desenhos, ou talvez de uma Bíblia que você possui em casa, ou de ouvir falar, mas todos nós conhecemos um pouco de quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele pregou o Evangelho, que ele libertou as pessoas aprisionadas por espíritos malignos, que ele trouxe cura, trouxe libertação, mas também nós temos conhecimento de que esse mesmo Jesus, ele foi crucificado em uma cruz. Antes de ele ser crucificado, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele passou por um martírio ali. E é interessante que tudo isso que aconteceu com Jesus, Isaías previu. Ele previu 700 anos antes do Messias aparecer. Ele previu aquilo que aconteceria com Jesus, dizendo, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, para poder nos tirar do lamaçal do pecado, para poder Jesus mudar a nossa sorte, para que a gente deixasse de ser uma ovelha perdida, maltratada, para ser uma ovelha acolhida e amada, Jesus precisou sofrer, Jesus precisou ser moído, Jesus precisou ser maltratado. Para quê, irmão? Por que ele precisou passar por tudo isso? Porque ele se entregou em nosso lugar. Ele se entregou e aceitou passar por aquele castigo por amor de mim e por amor de você. O amor de Cristo por tua vida, por tua alma foi tão grande que ele aceitou pagar o preço por você. Ele aceitou passar por toda aquela etapa de dor. Ele foi esbofeteado, foi cuspido, foi maltratado, foi chicoteado, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, forçaram ele a levar uma cruz pesada, mesmo ele tão enfraquecido por conta das inúmeras porradas que ele levou. E Jesus vai lembrar, ali ele estava na condição de homem. Então, todas as limitações físicas que nós sentimos hoje, naquele momento de angústia e dor que ele estava passando, ele sentia também cansaço, fadiga, dores intensas no corpo. Mas, como diz o versículo de número 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Glória a Deus. Ele não murmurou, ele não questionou a Deus por conta daquilo que ele estava passando naquele momento. Ele aceitou passar por tudo aquilo ali calado. Por quê? Porque ele sabia que através da sua morte, através do seu sacrifício, através do seu martírio, louvado seja o nome do Senhor, ele estaria te dando a oportunidade de receber o amor e o perdão de Deus. Glória a Deus. Cristo, através da morte dele, ele conquistou para você a oportunidade de você ser amado, a oportunidade de você ser perdoado, a oportunidade de você se aproximar de Deus. Porque enquanto a gente estiver sob a influência do pecado, a Bíblia diz que eu sou classificado como um inimigo de Deus. Enquanto eu estou sob a influência do pecado, eu sou considerado inimigo de Deus e ovelha perdida, conforme diz aqui o versículo 6. Uma ovelha desgarrada. Só que não é esse o destino que Deus quer para você. Deus ele não criou você para viver como uma ovelha perdida, maltratada, sozinha, não. Ele criou você para você estar próximo dele, para você estar junto dele, para você ser abraçado por ele, para você ser amado e amparado por ele. Mas, infelizmente, o que nos afasta desse amor de Deus, desse perdão, desse consolo, desse afago, é justamente a nossa iniquidade, o nosso pecado, os nossos males, as nossas más ações nos tornam inimigos de Deus. Tudo isso nos configura como inimigo de Deus e nos afasta do seu amor. Mas só que o que eu quero que você saiba é que nesse momento este Deus tão grande, ele está de braços abertos para você. Mesmo você muitas das vezes rejeitando ele, mesmo muitas das vezes você endurecendo o seu coração
quando a palavra dele está sendo pregada, apesar de muitas das vezes a gente se levantar contra a sua vontade e o seu querer, ainda assim este Deus te ama. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te perdoar. Ele escolheu te abraçar. Mesmo você agindo como uma criança mimada, desobediente, rebelde, de coração duro, ainda assim esse Deus te ama. E sabe por que ele te ama? Apesar de tua rebeldia, apesar da minha rebeldia, que todos os dias nós cometemos diante dele, é porque o amor de Deus não é por mérito. O amor de Deus, ele é incondicional. Glória a Deus, aleluia. O amor deste Deus por ti, meu querido, é incondicional. Você sabe o que quer dizer isso? Não é por mérito, não é por boa ação, não é por merecimento, porque você não merece ser amado por Ele. Eu não mereço ser amado por este Deus. Mas apesar disso, Ele te ama. Olha só que coisa linda. Ele te ama, Ele te quer, Ele quer que você faça parte da família dEle. Mas mesmo diante dos nossos desvios diários, esse Deus te ama e diz para você: ei, se ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Glória a Deus. Não endureça o teu coração. Porque tudo aquilo que Cristo passou, tudo aquilo que Ele passou, foi por ti. Deus aceitou que Cristo Jesus recebesse ali naquele momento, enquanto Ele estava sendo maltratado, o teu pecado, as tuas iniquidades. Porque olha só o que aqui diz o profeta. Ele tomou sobre si, no caso de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Aí ele fala mais à frente. Cadê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso aqui é forte. Isso aqui é impactante. E ao mesmo tempo faz a gente pensar: meu Deus, a gente é tão insignificante. A gente é tão pequeno, a gente é tão... Eu não tenho nem adjetivo para poder expressar quão pequeno e quão indigno nós somos de receber esse amor. Mas mesmo assim, esse Deus está olhando para ti esta noite e dizendo que te ama e que quer te salvar. Portanto, não despreze a mensagem do Evangelho, não endureça o teu coração, porque o sacrifício de Cristo foi por ti, foi para salvar você, foi para salvar a tua alma, foi para te resgatar. Amém?